Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalense. E eu sou Márcio Lianza. E esse é o canal 123 Vem Comigo! No vídeo de hoje a gente vai trazer uma história aqui do nosso Brasil para vocês que vocês vão gostar muito. Um lugar, que promete. Já se interessou pelo vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, depois compartilha com todo mundo e todo dia às 21 horas sai vídeo novo aqui no canal. Hoje é sexta-feira 13. Eita! O que será que nos aguarda depois da meia-noite? Não saia de casa à meia-noite e nem 3 horas da manhã, porque meu bem é babado. E nem passe na frente do Teatro Preto, né? Com certeza. Mas hoje a gente tá aqui para trazer mais um conto da meia-noite para vocês. E esse conto da meia-noite vai ser um pouco diferente, né? Dessa vez não é um lugar que a gente vai. Mas ainda não, né? Mas um dia a gente possa quem ir. sabe no futuro nós não podemos ir lá fisicamente. Mas hoje nós levaremos vocês junto com a gente para conhecer um lugar aqui no Brasil que dizem que é mal assombrado. E olha que a gente ouviu e viu muitas histórias, tá? Sobre esse lugar. Cada um conta uma história assim, diferente da outra e vai se encaixando e a gente não sabe qual é a história verdadeira, mas tem muita história. A gente foi pesquisar e só na pesquisa, velho, você já fica meio assustado, né? Estão vendo as névoas por aqui? Eu estou vendo, olha. E vamos falar aqui da cidade de Paranapiacaba, que fica lá no estado de São Paulo. Gente, essa cidade ela tá levando muita gente para ir lá, para visitar, porque ela está sendo considerada a Silent Hill brasileira, tá? E como se dá a história dessa cidade? Logo no início, o Brasil precisava exportar o café ali, na época do café do estado de São Paulo, todo escoar para o Porto de Santos. Isso no ano de 1865. E no ano de 1867, de fato, os ingleses chegaram no Brasil, que ganharam uma concessão aí de 90 anos para morar e fazer todas essas ferrovias de transporte para Santos. Aí foram pioneiros, foram estradas pioneiras de ferrovias brasileiras indo para o Porto de Santos. Então, o pessoal da Inglaterra veio com promessas de emprego, de lugar para morar, e o chefe engenheiro era o Daniel Fox. E ele quem gerenciou tudo isso aí. Ele que trouxe os trabalhadores, tanto os solteiros quanto os com família, trouxeram para cá porque estavam precisando de mão de obra, né? Então vieram os ingleses para cá, os que queriam trabalhar, e assim viveram nesse... É um vilarejo, na verdade, né? Fizeram uma vila totalmente inglesa, gente. O lugar é todo no estilo inglês, todas as casas. É um lugar muito belíssimo, muito legal, tá? Só que envolve muitas histórias que dão medo, né? Essa é a verdade. Histórias sobrenaturais, histórias de arrepiar e de deixar você com o queixo caído, meu. Nessa época também ainda tinha escravos no Brasil e eles também utilizaram os escravos para trabalhar lá na construção dessas ferrovias. Só que era um trabalho muito duro. Trabalho pesado, forçado, e você sabe, né? Infelizmente eles eram escravos, não tinha aquela alimentação, não tinha tudo direitinho. Infelizmente muitos morreram. Também era uma região toda de mata fechada, muitas pessoas morreram pela questão do trabalho duro e muita gente também morreu por questões de doenças, né? Muitas crianças morreram de pneumonia e várias outras doenças que as pessoas pegaram ali. Muitas pessoas faleceram naquela região, tanto pelo trabalho como por doenças. E na vila, o engenheiro procurou o lugar mais alto da vila para ele poder estar vigiando todo mundo e construiu sua casa, que na verdade não era uma casinha qualquer não, era um verdadeiro castelo, né? Um castelo, uma mansão para a época, né? Então era de lá que ele ficava vigiando as pessoas e ele foi esperto, né? Esperto assim, né? O maldoso, ninguém sabe, mas não vamos julgar o garoto. Ele ficava de olho em todo mundo lá de cima e se aproveitava porque a cidade tem uma densa neblina, que segundo a gente viu uma reportagem de uma senhora lá da cidade falando que é uma neblina mágica, que envolve toda a cidade e que quando ela sai revela novamente a cidade, mas é uma neblina misteriosa, gente. Tem várias histórias e daqui a pouco a gente vai contar essas histórias para vocês. Mas voltando para a história do castelo, ele ficava de olho lá de cima. E tinham capatazes também, que também, quando precisavam, ele
mandava castigar tanto os escravos como até os ingleses, e os ingleses tinham medo de perder os empregos porque eles estavam aqui no Brasil e eles iam arrumar emprego aonde? A língua é muito difícil para você aprender uma língua nativa quando você vem de outro país, principalmente sem já saber falar a língua, né? Com certeza. E outro fato também, assim, é que quem queria falar com ele, algum operário, o escravo, eu acho que o escravo não tinha nem chance de pedir para falar. Perto, né? Não, e de pedir para falar com ele, né? Porque os pobres, infelizmente, eram açoitados. Mas os ingleses que pediam para falar com ele, meu bem, ele não queria chegar nem perto, para chegar até ele. Eu não podia chegar perto da casa dele, não. Justamente. Mas não é para chegar perto dele, não é perto da casa? Quando eu falo na questão da perto da casa, não tinha nem como chegar, porque ele não queria que eles tivessem essa aproximação com eles. Então eles teriam que dar uma volta por trás da casa, tá? Por um espaço dentro da mata, um pouco mais difícil, para poder chegar lá e perguntar se ele queria atender eles ou não. E na maioria das vezes ele não queria atender, principalmente se fosse por questões trabalhistas, por questões de maltrato. Ele não queria saber de nada disso, ele só queria que entregasse o trabalho e pronto, tá, gente? Não era para ninguém chegar perto da casa dele. E nessas construções da ferrovia foram construídos 13 túneis. E, gente, muitos deles são altíssimos. As pontes que vocês passam é babado, meu bem. Mas o mais badalado de todos é o túnel 13, né? E o que é que esse túnel 13 tem de tão badalado, de tão bam, meu bem? É lá onde acontece, dizem que acontece coisas sobrenaturais e que trabalhadores que morriam lá durante a construção do túnel não tinham onde na verdade não enterraram, colocaram o corpo lá junto com todo o embaçamento lá do túnel. Por que aconteceu isso? Porque fala-se que quando as pessoas morriam lá, eles enterravam em qualquer lugar. Os trens, eles se baseavam por um relógio que tinha lá. E teve um dia que um relógio deu defeito e um dos trens que estavam vindo entrou pelo temido túnel 13 e bateu de frente com outro trem que estava saindo. Morreram 100 pessoas na hora, tá? Os escravos e os trabalhadores que estavam trabalhando do lado de fora do trem, com a ajuda de cabo de aço, também morreu muita gente que estava trabalhando, porque os cabos de aço começaram a balançar muito e batia nas pessoas, cortou as pessoas. Foi uma coisa horrível. E não tinha lugar para enterrar todas essas pessoas, então enterraram ali mesmo no túnel 13. E esse túnel, ele é assombrado. Não poderia ser diferente, né? As pessoas dizem que se chegar perto desse túnel, por volta de meia-noite, você vê uma Maria Fumaça, você vê um trem e se você estiver dentro do túnel de meia-noite, você pode ser empurrado. Se você encostar o ouvido nas paredes, você escuta vozes de pessoas, né? Então lá, aquele túnel foi construído todo em cima, praticamente com corpos, né? Então imagina um lugar onde as pessoas morreram, não descansaram, as pessoas que eram açoitadas, as pessoas que trabalhavam como escravas, né? Independente de ser escravos, os negros ou os ingleses. Então, como ele falou, morria ali, já enterrava, ou então morria, já enterrava num buraco ali, fazia onde ele estava mesmo um buraco, ou então colocavam lá na parede. Então muita gente, infelizmente, tem muitos corpos lá nesse túnel, por isso essa repercussão, essa história toda nesse túnel. Eu acredito, né, que tem uma carga negativa, uma carga pesada e uma história, porque é babado. Você quando morre em vida, você quer descansar, né? E pelo menos o corpo. E para piorar mais ainda a história da cidade com a questão do sobrenatural, tem a história dessa neblina que toma conta de toda a cidade e faz a cidade desaparecer. E aí, segundo os locais, existem duas versões do porquê dessa neblina, né? Com certeza. Uma é da filha do engenheiro que se apaixonou por um operário e por ela não poder se casar com ele, ela não podia casar com ele, então ela pegou o trem, fugiu para Santos e numa das pontes ela se jogou lá de cima. Exatamente, porque o pai dela não aceitou. A outra versão fala que o filho do engenheiro queria se casar com uma menina lá, um dos filhos dos operários, e ele não permitiu pelas questões de condições diferentes sociais, e ele prendeu o filho no porão. E a noiva esperou pelo noivo que nunca apareceu, então ela procurou a ponte mais alta e se jogou. Então essa neblina que paira por toda a cidade
deixando a cidade totalmente escondida, é nada mais, nada menos do que o véu da noiva, e dizem que ela aparece na ponte da cidade. E tem algumas assombrações que pairam pela cidade, que as pessoas comentam muito, mas muitas pessoas já viram, e que reforçam essa questão da cidade ser mal assombrada. E uma delas é a história de uma noiva que queria casar em uma capela que tem lá, e ela sofreu um acidente e não chegou a casar. Então, por isso, ela aparece lá na cidade, assombrando as pessoas, porque, meu bem, ela virou uma assombração. Também tem uma história de um fantasma de uma criança que fica num barquinho se balançando. Várias pessoas já viram, tá? E essa cidade hoje ela é praticamente uma cidade fantasma, por isso que chamam de Silent Hill brasileira, tanto pela neblina, pela questão das pessoas que foram saindo. Hoje em dia só tem 900 pessoas morando nessa vila de Paranaciacaba. Também não é pra menos, com a história das pessoas que morreram. As pessoas, né, que teve toda aquela questão do acidente. E também você tá lá com esses causos, com essas lendas. Meu bem, eu jamais iria morar lá também. Já é, ó. Mas a história não acaba por aí não, tá, gente? A coisa ainda piorou muito mais. Quando o engenheiro morreu, dizem que ele ficou assombrando a casa, né? Tanto que nenhuma das pessoas lá virou um museu, e as pessoas que tomam conta do museu, ninguém quer ficar lá à noite. Inclusive tem uma história que já foi um grupo lá à noite, e eles tentaram abrir a porta, marcaram para ir de 11 horas, tentaram abrir a porta não abriu. Depois a porta abriu sozinha, eles entraram, o cara disse, a gente vai entrar assim mesmo, disse, vai. Então, não conseguiram acender a luz. E aí um dos caras começou a chamar nome lá dentro, e uma equipe paranormal que também estava para chegar no mesmo horário, chegou e entrou. Quando eles entraram, o cara estava chamando o nome lá dentro, eles ouviram um barulho imenso, como se fosse uma demolição, vindo de dentro para casa, para cima deles. E todo mundo saiu correndo, uns passando por cima do outro. E dizem que várias pessoas já ouviram esse barulho, ninguém frequenta essa casa à noite. Não é para menos, né? O cara era enorme, né? Tinha mais de 2 metros de altura. Uma estatura muito alta, porque um homem com 2 metros e mais de 2 metros de altura, meu bem, é grande, viu? E se em vida ele não queria ninguém na casa dele, nem chegando perto, imagina depois de morto, né? Com certeza, devia ser esse povo bem materialista. Deus me Além disso, a casa que virou um museu tem 2 retratos lá bem realistas, tá? Tanto do dono da casa, do Daniel Fox, como da sua esposa. E o pessoal fala que dá medo andar pela sala, porque o olhar é tão realista, que o olhar deles acompanham você. Mas aí eu acredito que não seja nada de fantasma agora, tá, pessoal? Acho que isso é questão da lente, da questão da fotografia. Porque aqui na nossa cidade, na Casa dos Bronzeados, também tinha uma foto do seu paizinho bronzeado. E que quando a gente andava pela sala, para um lado para o outro, o olhar também acompanhava a gente. Eu morria de medo. Deus me livre, graças a Deus que eu não tive essa sensação, não. Em 1990 se encerraram diversas atividades por lá. Hoje existem poucos trens passando, mas os trens de cargas não existem mais naquela região. Como a gente falou, só existem 900 moradores. E por conta disso, muitas pessoas dependiam dos empregos. Eram maquinistas, trabalhavam de vigias, trabalhavam tudo referente àquela ferrovia. E muitas pessoas continuaram morando ali e começam a ter muitos suicídios. Muitas pessoas se suicidaram. Então a cidade ela tem esse ar sombrio. Pois é, então já basta toda a história, as pessoas morrendo, toda a tragédia que aconteceu e ainda o pessoal se suicidando. Então, meu bem, você morar lá, Deus me livre. Nunca. Mas, mesmo assim, a cidade é um ponto turístico. Muita gente está indo visitar em busca dessas assombrações, de passar pelo túnel 13, de visitar um vagão que levava os mortos, né? Tem muita história, a cidade está lá, muitas casas abandonadas, muitas coisas. Pertence ao município de Santo André, no estado de São Paulo. É a vila de Paranaciacaba. E com certeza no futuro, se a gente puder, nós iremos lá passar uma noite, tá? Dormir lá, passar 1 ou 2 dias e investigar tudo isso pessoalmente. Uma noite? O combinado era não uma noite não, o combinado era só ir visitar durante o dia. Gente, a porta tá aberta aqui, olhando para ali, eu olho para ali de vez em quando, né? Dá para ver. Mas quem sabe a gente pode ir lá e visitar. E como eu falei pra vocês, né? Como eu falei pra vocês, eram 13 túneis e tinham viadutos enormes. Então esses viadutos, meu bem, eram altíssimos. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Espero que nessa sexta-feira 13 não apareça nenhuma neblina pelas ruas onde vocês estiverem andando, nem nas suas casas. Tomem cuidado, tá? Porque a neblina mágica que faz sumir essa cidade, que faz levantar até os mortos da cidade de Paranaciacaba, pode levantar algum morto aí também perto de você. Deus me livre, hoje eu tava tomando banho com água, tava tão quente, chega, tava fumaçando, eu disse, olha a neblina, eu disse, meu Deus, não fala em neblina não.
Então deixa aqui nos comentários se você gostou do nosso vídeo, se você já ouviu falar dessa história, se você tem alguma história legal sobre assombração, sobre lendas ou olha, até errei o nome, ou qualquer outro tipo de lenda, sei lá, quero logo terminar esse vídeo. Deixa aqui que a gente tá louco pra saber. E se você gostou do nosso vídeo, olha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, depois compartilha com todo mundo. E todo dia às 21 horas sai vídeo novo aqui no channel, no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tu imagina se a gente estiver andando lá pelo viaduto e a noiva aparecer e a gente querer se jogar tão assustado no meio. E essa neblina aqui perto da gente. Ele ainda tá achando que tá no banheiro,